E o Internacional que se reapresentou nesta manhã no CT Parque Gigante, porque na quarta-feira já tem jogo fora de casa, o Inter que ainda não venceu fora de casa nessa temporada. E no vídeo hoje eu quero te trazer algumas novidades do CT do Internacional, sobre Rocher, sobre Vitão e inclusive sobre o time reserva que o Inter deve colocar no meio dessa semana e o Kudê que deve dar oportunidade a outros jogadores do plantel, como Gustavo Prado, Lucas, jogadores que não vêm recebendo muita oportunidade no começo dessa temporada. Além disso, também eu quero te falar sobre Borré, porque nessa semana o Inter fará um novo contato com o Werder Bremen para uma liberação imediata novamente. O Werder Bremen, que está muito bem colocado dentro do campeonato alemão, já abriu 12 pontos para a zona do rebaixamento e já não tem mais aquele perigo inicial como se tinha no começo desse ano. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes também sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações que é muito importante e também não esquece, primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional e eu quero começar aqui conversando com vocês aqui nessa segunda, o Inter que se reapresentou pela manhã às 9h30 da manhã, porque o Inter já joga na quarta-feira contra a equipe do Santa Cruz, que inclusive nesse momento lanterna do Campeonato Gaúcho. O Inter viaja nessa terça-feira pela tarde, ou seja, o Inter treinou hoje na segunda-feira, treina amanhã, na terça-feira pela manhã e à tarde já viaja. O Inter almoça no CT e após isso já viaja para Santa Cruz. Não é uma viagem assim tão desgastante, mas é uma rodada onde o técnico Eduardo Kudê deve novamente dar rodagem ao elenco. Ele vem explicando muito essa questão física por jogadores do Inter não acontecer como, por exemplo, aconteceu, pegando o caso e um exemplo do rival, o caso do Soteldo, né, que jogou os 5 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, os 4 primeiros jogos, perdão, do Campeonato Gaúcho, chegou no quarto jogo, ele estourou o adutor. O Kudê não quer que isso aconteça com algum jogador do Inter, por isso que ele está revezando. E a outra explicação também é porque o Kudê está dando chance para todos os jogadores, para saber quem que ele pode contar ao longo da temporada e com quem que ele não pode contar ao longo da temporada. Ele fez isso contra o Guarani de Bagé, fez isso também no segundo tempo, por exemplo, contra a equipe, quando já estava vencendo, por exemplo, o Caxias por 2-0. Então, nesse jogo contra o Santa Cruz, o que a gente deve ver? A gente deve ver o Luca iniciando, possivelmente fazendo uma dupla de ataque ali com o Lucas Alário. A gente deve ver mais novamente do Pedro Henrique, o Gustavo Prado, inclusive, uma possibilidade de iniciar. Devemos ver mais do Rômulo, devemos ver mais um pouco do Mercado, que não jogou, por exemplo, contra o Caxias. Entrou no segundo tempo, mas não iniciou a partida. Na lateral direita a gente deve ter o Hugo Malo, ele até tem muito desconforto, ficou fora do último jogo, mas deve voltar ali na lateral direita. Na lateral esquerda não tem uma dúvida, por exemplo, se ele improvisa novamente o Depena ou se ele coloca um outro jogador ali naquela função, mas o certo é que ele vai dar uma rodagem novamente ao plantel. E aí existe até uma possibilidade, por exemplo, do Gabriel jogar esse jogo, é algo que não está descartado nesse momento, tá bom? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é sobre o Rocher, tá? Porque o Inter trabalha com uma expectativa com o Rocher. O Rocher, todo mundo sabe, está se recuperando de uma fissura na costela. Nas férias, ele tinha feito um procedimento cirúrgico desde o ano passado, desde a eliminação para o Fluminense. Se vocês forem lembrar, naquele clássico Grenal, ele já estava com aquele problema na costela. Ele deixou terminar a temporada, ele ficou até o fim da temporada com esse problema. Nas férias, ele fez um procedimento cirúrgico. Voltou à pré-temporada, ele voltou a sentir dores. O Inter entrou em consenso com a comissão técnica, tirou o Rocher e pediu para ele ficar em repouso, tomando analgésico, massagens, fisioterapia, enfim, mas muito repouso, até que toda a área da costela basicamente fosse selada. O Rocher já na semana passada já tinha começado a dar algumas corridas em volta do campo, tem um trabalho ainda de goleiro, mas já tinha começado a fazer algumas corridas. O Inter trabalha com a ideia do Rocher estar à disposição do Eduardo Kudê para o Clássico Grenal, dia 25 de fevereiro. O Inter trabalha com essa ideia de ter o Rocher no Clássico Grenal. E após o Clássico Grenal, ter para o jogo do dia 28, que é contra o Aso de Arapiraca, a primeira fase da Copa do Brasil. O Inter trabalha com essa ideia, ter o Rocher no dia 25 do Grenal e ter, após isso, no dia 28 contra o Aso. O Inter trabalha com essas duas possibilidades nesse momento, tá bom? Mas
é algo ainda muito embrionário. O Inter entende estar esperando o tempo do jogador e o tempo de curar, né, a lesão na costela. Não é uma lesão que envolve ali um procedimento cirúrgico, é algo que realmente tem que esperar realmente cicatrizar de maneira completa, mas o Inter entende que hoje vai estar à disposição para o jogo do dia 25. Até lá, ainda não vai estar à disposição. Outra situação que eu quero te trazer, Vitão, né, sobre a renovação de contrato. Nessa semana a gente deve ter uma boa novidade sobre a situação e renovação de contrato do zagueiro Vitão do Internacional. Né, já na zona mista, por exemplo, na vitória por 2-0 contra o Caxias, a gente perguntou para o Vitão, ele disse que estava muito feliz aqui em Porto Alegre, que estava deixando essa questão para os empresários, e depois a gente perguntou de novo, tá, então só falta assinar, né, só pegar a caneta e tu assina? E ele falou, olha, vamos ver, mas já dando muitos indícios que realmente ele vai ficar no Internacional. Se falava inicialmente que ele estava fechado, por exemplo, com o time do Ronaldo Fenômeno, né, o time do Real Valladolid, né, do Ronaldo. E além do próprio time do Ronaldo Fenômeno, além do próprio Real Valladolid, se falou muito, por exemplo, no time do Valência, no time, por exemplo, do Real Betis, mas esses três clubes espanhóis que estariam interessados, por exemplo, na contratação do Vitão. O certo é que o Inter está renovando o contrato dele, contrato de 4 temporadas, informação trazida pelo Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, tá bom? O Inter entende que o Vitão é um jogador de 24 anos, que tem esse potencial de revenda, que ficou, por exemplo, na lista da Copa do Mundo, né, dos 30 jogadores ali, não chegou aí para a Copa do Mundo, mas ele ficou entre os zagueiros suplentes, e o Inter entende que pode vender o jogador, e se não vender, é um zagueiro que o Inter tem por muito tempo ainda, devido a ser um jogador muito jovem, né, como eu te falei, o Vitão tem apenas 24 anos de idade, fez 24 anos na última semana. Outra situação também que eu tenho para te passar é sobre Borré. O Werder Bremen venceu nesse fim de semana, novamente, a equipe do Mainz por 1-0 e abriu 12 pontos para a zona do rebaixamento. Normalmente, o rebaixado lá no campeonato alemão, como só cai 3 times, fica em 31 pontos. A nota de corte lá é 31, 32 pontos. O Werder Bremen já agora em fevereiro, faltando aí 16 rodadas ainda pro término, o Werder Bremen já está com 26 pontos. Então a gente está falando aí que faltam 5, 6 pontos para o Werder Bremen não cair. Ou seja, mais 2 vitórias e a gente já pode dizer quase de maneira matemática, não matemática, mas de maneira quase na nota de corte ali, que o Werder Bremen não será rebaixado para a segunda divisão. Com esse tipo de informação, basicamente, o Inter vai fazer um novo contato nessa semana para uma liberação imediata. O Inter sabia que o Werder Bremen não tinha liberado o jogador, não tinha liberado essa possibilidade ainda, porque o Werder Bremen tinha essa possibilidade de rebaixamento. Quando o Inter iniciou os contatos pelo Borré, o Werder Bremen era o primeiro time fora da zona do rebaixamento, estava apenas 3 pontos, né? Mas aí eles vêm de 4 vitórias consecutivas, os times que estão na zona não vencem, e aí ele conseguiu dar esse baita desse salto. E o Inter trabalha, tem o seu time isso, né? Tem o Borré, o próprio presidente já confirmou de maneira aberta que conversa com o Borré toda semana, e o Inter tenta junto com o Borré e junto com o próprio Frankfurt essa liberação de maneira antecipada. O Inter tem esse otimismo que possa conseguir com o Werder Bremen essa liberação antecipada no caso do Borré, e é uma negociação que deve acontecer durante essa semana, e o Inter tem um certo otimismo para que possa, por exemplo, conseguir o atleta e já estar à disposição, por exemplo, do técnico Eduardo Cudê, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!